Estamos no ar, mais uma live, mais uma segunda-feira. Se eu não me engano, live de número 66, sei lá, já perdi as contas. Mas quem tem o estoque de lives, né, eu tava vendo o chat aqui. Para quem não conhece, eu tenho, para quem é novo, vi que tem gente nova aqui, que é a Marcela Campos, por exemplo. Falou que está acompanhando a primeira live dela. Para quem não sabe, eu tenho um chat sempre em tamanho família, atrás de mim aqui, do meu lado, na verdade. A câmera está mostrando para não deixar eu mentir sozinho, porque a gente está ao vivo de fato. Então, mandar um alô só pro pessoal aí, Dan Ferreira, João Matheus, André Júnior, Murilo Goulart. Inclusive o André Júnior, legal que ele está cunhando um novo termo aí, né? Eu vi que o pessoal chamou os outros, vamos lá, swipers. Né? Eu lembrei teve um termo que inventaram aí, que a Taylor Swift estava no Brasil, né? Tem os Swifters. Como que é? Swifters. Swifters, tem os Swifters, que são os fãs da Taylor Swift. Agora também, né, a gente então tá cunhando o termo swipers, né? Quem tem swipe file. E o propósito dessa live é você ter um swipe file próprio. Então a gente vai tentar conversar com você sobre isso. Estou com um convidado especial hoje. Antes de apresentá-lo, vou falar rapidamente sobre como funciona isso aqui. Sempre tem gente nova. Então, segunda-feira eu entro no canal do YouTube para falar sobre vendas, marketing digital, copywriting, às vezes tráfego, os canais, mídias sociais. A gente fala um pouco de tudo, inteligência artificial aplicada. A gente já fez 66 lives, então já falou de tudo quanto é tema. Essa live fica por uma semana gravada nesse canal aqui do YouTube, beto.altenhofen, e depois ela some. Quando eu entro no ar com a próxima live, essa atual naturalmente some e fica disponível somente para o Copycamp. Para quem não sabe, o Copycamp é meu curso de marketing de resposta direta, né? Que ele ultrapassou a barreira do copyright, né? Da narrativa. Ele fala de vendas e marketing de modo geral e está fechado. Então a gente fez uma abertura recente do Copycamp. Fazia tempo que a gente não abria, mas já fecharam as vagas e fica restrito, é um presente para essa turma aí, todo esse estoque de lives, né? Para quem está dentro do Copycamp. Mas todo mundo sai ganhando aqui, ainda que você não seja do Copycamp. Às segundas-feiras e por uma semana você pode acompanhar esse conteúdo em que a gente tenta entregar valor aí para vocês sobre vendas, marketing, abordagem, narrativa, storytelling e tudo mais o que possa interessar. Uma dica, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link para vocês entrarem no grupo do Telegram. Então, sempre é gratuito o grupo do Telegram e sempre tem novidades, arquivos. Quando eu faço a apresentação, eu posto lá, às vezes e-books, a gente anuncia presentes lá. Então, vale a pena você estar no grupo do Telegram. E já dou um primeiro spoiler aqui. Para 2024, o projeto é migrar do Telegram para o WhatsApp. Mas quem estiver no Telegram, fica tranquilo, vale a pena entrar ainda, que ainda vai ter conteúdo lá, e depois no tombamento para o WhatsApp você vai ficar sabendo de antemão e vai ter o link para você já migrar. Enfim, hoje, para quem é minimamente atento, sabe que a gente vai falar sobre swipe file. E para isso eu trago um convidado super especial, Brunão Monteiro. Valeu, Beto. Velho conhecido aqui da casa. Trabalhou aqui por quanto tempo, Brunão? 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. O que você fazia aqui? Cara, eu iniciei como desenvolvedor front-end, terminei a carreira aqui como diretor de tecnologia e hoje tô com marketing completamente diferente. Então, ó, por que eu comecei perguntando isso pro Bruno, né? Que o legal da coisa, cara, é que teve muita gente que eu abri recentemente o Copycamp e a galera perguntou, putz, eu sou de outro ramo, eu não tenho experiência na área, será que não é muito avançado para mim falar de marketing ali no curso e tal? O cara que está aqui do meu lado, ele começou como desenvolvedor front-end. Não sei nem o que é isso, mas ele era isso. É o bom e velho, fala que é para quando você vê a corzinha no botão lá, foi o desenvolvedor front-end que fez. Então, de desenvolvedor front-end, você foi evoluindo. Quanto tempo mesmo você falou? 6 anos? 6 anos. 6 anos aqui na casa e terminou como diretor de tecnologia. Então, quando ele saiu daqui, essa era a posição dele, mas é um cara de TI, basicamente, um cara de tecnologia, de sistemas, desenvolvedor, e que hoje acho que se apaixonou pelo marketing, né? Foi
eu marco que foi aquele dia que você foi na minha mesa lá e falou que precisava de um Swipefy, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. E foi ali que eu conheci, e depois eu fui me apaixonando por copy e esse negócio vicia, cara. Pô, que legal. Então, ó, fica o recado para vocês. Eu não sou formado em marketing, o Brunão é um cara de tecnologia, eu sou um cara de análise de ações e economia e estamos aqui mexendo com isso. Cada um do seu jeito. Ele com uma plataforma que ele vai falar mais a respeito, que é o Swiper. Acho que faz todo sentido ele estar aqui por isso. Ele é o fundador, posso chamar assim? Sim. CEO e fundador? Não uso esse título, mas serve. Aí, então acabei de te cunhar esse... Atualizar o LinkedIn lá. É o fundador e CEO do Swiper, que queira ou não, é um site, um portal sobre marketing de resposta direta. Isso é a minha definição, depois o Bruno me corrige e dá a definição melhor dele. Mas a minha definição, minha opinião, é uma plataforma sobre marketing de resposta direta que vai muito além de um swipe file. Sim. Você tem um swipe file lá dentro, mas você tem muito mais coisas ali nessa plataforma. E o que eu acho legal, que eu acho que na língua portuguesa, sob a ótica não só da língua, mas do mercado, o cara está olhando daqui, não só para o que acontece aqui, mas para o que acontece fora, eu acho que é o maior e melhor, assim, de longe. Tá? Então a gente vai falar sobre isso aqui. E, enfim, o que é Swipefy? Primeira coisa, deixa eu só ver como é que tá o chat aqui. Brunão é brabo, parça. O Rafael Vieira tá falando isso, deve ser seu amigo. Valeu, Rafa. É seu amigo? Rafael Vieira? Não, de nome não lembro, mas valeu, Rafa. Obrigado. E ó, o pessoal de tecnologia, o Leonardo tá falando. Sou tech lead e entrei no Copcamp também para evoluir em mais áreas. Aí é mais ou menos a mesma trajetória que o do Bruno aí. Tá sem áudio, o Brendo tá reclamando, mas eu acho que só ele que tá reclamando. Então eu vou pela maioria, desculpa aí, Brendo. Swiper melhor do mundo, o Michael Bruce está falando, então é alguém que já conhece a sua plataforma, já está elogiando. Tô lendo todo dia o Swiper, o Murilo está falando. Então, Brunão que fazia as páginas de vendas. Qual é a plataforma que vocês usam para criar as páginas de venda da Empíricos das cartas de venda? Mr. J está perguntando. A gente fez recentemente uma live sobre landing pages e formatação de páginas em geral, algumas semanas atrás. E a gente tem os desenvolvedores tudo in-house aqui, a gente não usa agência externa. Eu sei que muita gente que vende, né, que terceiriza parte do processo, por exemplo, o e-commerce, trabalha com alguma plataforma de e-commerce nacional, aí, Monetize, Hotmart, resultados digitais. Então muita gente tem mais facilidade para formatar as páginas dentro, né, dos templates que essas ferramentas oferecem. Mas nessa live sobre landing pages, né, uma coisa que eu posso lembrar e recomendei aqui é que hoje você tem atalhos na internet que te dão um bom caminho, né, inicial. E o principal recomendado pelo nosso time foi o Elementor, para quem quiser fazer LPs e páginas formatadas assim para subir online, né? Então o Elementor foi uma ferramenta que eu indiquei aqui. Bom, é isso, o áudio está normal, o pessoal falando. Enfim, o que é Swipefy? O que é Swipefy para você, Bruno? O Swipefy é uma grande fonte de inspiração. E eu vejo que o Swipefy, na verdade, ele é essencial para qualquer nível de copywriter, né? Então, você que está 1000 anos escrevendo copy, em algum momento você vai precisar ter um Swipefy. E aí você pode usar um Swipefy próprio ou desenvolver o seu ali, que seja, no fundo, um arquivo, uma pasta de um monte de arquivo no teu computador, é um Swipefy, né? Então, o Swipefy, na definição do Bruno, é uma biblioteca, um arquivo que você armazena campanhas. Exato. Para inspiração. Inspiração foi a palavra que o Bruno usou. Ô, Renzão, você consegue pôr minha tela aí? Compartilhar minha tela? Por favor. Vocês estão vendo minha tela aí? E eu já vou mostrar para vocês como que funciona a coisa para mim aqui, ó. Então, deixa eu tirar isso aqui. Ó, isso aqui é minha área de trabalho, tá? Você vai ver que eu tenho algumas pastas aqui. Eu tenho o arquivo de fotos, eu tenho uma pasta pessoal, que eu guardo os meus documentos, e não muito mais do que isso, declaração de imposto de renda. Daí eu tenho alguma coisa de funis de lançamentos, que é mais mecanismo. Eu tenho os conteúdos dos meus cursos de copy,
Eu tenho apresentações, que são apresentações que eu faço por aí, né? Quer ver? Tem bastante coisa aqui. Então, quando eu vou palestrar em algum lugar, ó, putz, a FAAP, evento da Priscila Asilo, evento Caixa Preta, evento do Érico Rocha, Empíricos Day, que era um evento interno. Cara, tem de tudo aqui. Já falei, acho que em boa parte, Academia de Vendas, que é um grande evento do mercado imobiliário. Aqui eu guardo todos os PowerPoints que eu utilizei em apresentações. Subido ao vivo, do Pedro Sobral. SDA, Segredos da Audiência, 2018. Tem pelo ano, Mastermind, do Wendel Carvalho. Então, aqui eu guardo as apresentações históricas que eu fiz por aí. Então tem essa pasta. Lives semanais. Então aqui, ó, só para mostrar quantas já foram. Não são todas que eu uso apresentação, mas está aqui, ó. Todas as minhas, os PowerPoints, né, keynotes que eu preparei para as lives estão aqui. E no meu desktop, daí tem o Vespero aqui, que é minha banda. Sigam o Vespero Oficial no Instagram. Então são arquivos do Vespero. E tem o meu Swipe aqui, ó. Eu vou abrir para vocês pela primeira vez aqui esse grande arquivo que todo mundo sempre pediu para eu abrir ao vivo. Vocês vão se surpreender. Swipe file de $1 milhão aí. Então, nada disso. Ó. Primeiro, meu Swipe file é velho. Eu usava mais essa pasta que eu mesmo armazenava as coisas lá nos primórdios, quando a gente não tinha, desde o CopyCamp, o Swipe file dentro do CopyCamp, que foi uma coisa que o Bruno fez pra gente, idealizou pra gente lá atrás. E eu não tinha ferramentas como o Swiper antes. Então lá atrás eu ia guardando as coisas que você pode ver. Tem se eu não me engano, tem 2 projetos. Tem um que é próprio meu, né, que eu escrevi, assim em português eu digo. É esse aqui, os maiores trades da história. E tem um e-mail do Érico, que eu gosto muito, velho, que é Vou dar um spoiler na sua vida. Esse aqui, eu guardei isso aqui. Então tá aqui o e-mail do Érico Rocha. Vou dar um spoiler na sua vida. Eu recebi esse negócio, olha, de 2019 que eu recebi esse negócio e guardei. O resto é tudo campanha gringa, tá? Que lá atrás eu fiz meu treinamento, a maior parte dele fora do Brasil. E eu ia vendo as coisas lá dos gringos que iam funcionando e eu ia, putz, isso aqui é legal, dá para aplicar alguma ideia mais ou menos parecida, empacotar de outro jeito. Vou abrir um aqui, ó. São arquivos, cara, de PDF muito simples. Esse era meu Swipe file por muito tempo, pouca coisa. Também não fico armazenando tudo, porque você se perde naquele meio de um monte de informação. Esse daqui era um dos meus copies preferidos. Até tem uma história legal por trás dele, né? Que é uma campanha bem emocional, de medo, e que storytelling, ele começa contando uma história no começo, que são 5h37 da tarde, e o cara tá na frente de um caixa eletrônico, de um ATM lá nos Estados Unidos, precisando sacar um dinheiro. E ele vê que tem uma fila, ele sente uma tensão no ar, um frio na espinha. Todo mundo sente, né? Quando vai tirar o dinheiro, estou precisando de um dinheiro ali. Será que vai sair, dar algum problema? E ele vê que o negócio está recusando, ninguém está conseguindo tirar nada. E é uma campanha sobre um colapso financeiro, né? Nos Estados Unidos, né? De uma crise financeira do sistema financeiro lá nos Estados Unidos. Eu gostava muito dessa campanha. A curiosidade por trás dela, né? É que ela foi escrita originalmente pelo filho do Mark Ford, né? Ou pelo filho do Bill Bonner, não sei, um dos dois. Mas o Mark Ford e o Bill Bonner, que são os dois principais sócios do grupo Agora Inc., que é essa empresa que está no copy aqui, que foi sócio nosso, eles brigavam, porque eu não lembro se foi o filho do Mark ou o filho do Bill que escreveu oficialmente essa campanha, só que o outro, que não era o pai, acusava. Eles são competitivos pra caralho. Então, se fosse o filho, acho que foi o filho do Mark que escreveu. E o Bill falava, cara, eu tenho certeza que o Mark tem dedo do Mark aí, porque eu conheço o cara há 30 anos escrevendo. Então, eles ficavam brincando, é claro, lá dentro, porque foi um copo que vendeu pra caramba lá fora. E eles ficavam nessa disputa você fala que é do seu filho, mas você pôs o dedo ali também, não sei o que lá. Então, é sempre difícil saber quem que é o real autor de um copy, né? Isso é uma coisa muito legal do copy. Então, quando eu comecei no copy, o pessoal falava, cara, você não precisa aparecer para trabalhar com isso. Você pode ser um ghostwriter, né? Sim. Você escreve no nome de outras pessoas. Então isso é muito, você nunca vai saber, realmente. Então, isso é legal, mas ó, tô mostrando o meu Swipe file, é muito simples. Depois, como eu já falei para vocês, eu passei a usar plataformas.
E tem uma outra coisa que eu uso muito, que eu já separei aqui. Como o Bruno falou, inspiração, para eu me inspirar antes de escrever, principalmente anúncios, peças mais curtas, eu uso esse livro aqui. Eu tenho lá em casa, eu comprei para o meu time inteiro aqui, daí hoje eu fui pegar aqui do time para trazer e mostrar ele fisicamente para vocês aqui. Não tinha nenhum na mesa de ninguém, todo mundo levou embora, mas eu gosto muito desse. Esse livro é caro pra caramba, porque ele é daquela Taschen, né, que é uma editora gringa que faz, é tudo capa dura, uma puta de uma impressão de alta qualidade, são livros pesadões, e são anúncios, eles chamam de Mad Men Era, para quem não assistiu a série, Mad Men, é muito legal, mas são anúncios da década de 50, 60, quando começou aquele marketing de resposta direta mais eloquente nos Estados Unidos. E são as campanhas antigas, mas a dica é, se você não quiser comprar o livro, dá um Mid-Century Ads aqui no Google, como eu coloquei no meu aqui, e ele mostra algumas campanhas que estão dentro do livro, são bem legais. Então, campanhas antigas, ó, e dá para você ver já alguma coisa ali, e eu me inspiro bastante por isso, só da Marlboro eu gosto muito, eu gosto de Porsche, Marlboro e Rolex. São as empresas que eu tenho mais, que eu acho mais sexy, né? A narrativa antiga, construída por eles. Então, meu swipe file é esse, para mostrar para vocês. E o seu, Brunão? Qual que é o seu swipe file? Cara, eu gosto muito de olhar os clássicos, né? O Swiper ele nasceu para estudar o fundamento mesmo. E no fundo é engraçado que você vê alguns copies, sei lá, dos anos 30, 40... Você fala, meu, isso aqui poderia ser facilmente uma página de vendas seguindo a mesma estrutura, né? Uhum. Então eu gosto muito, acho que o Gene Schwartz talvez seja o meu copywriter preferido e é bizarro quando você lê o copy e fala, mano... Daria pra usar hoje. Não, tem um copy, inclusive no acervo do Swiper, que ele, basicamente, ele tá vendendo um travesseiro, só que o modo como ele conta aquela história, né, é tão incrível que você fala, meu, eu quero esse travesseiro. E é só um travesseiro. E ele chama de dispositivo do sono. Então, assim, ele coloca o valor do produto num nível absurdo, a pessoa chega no final e fala, eu preciso de um travesseiro, mas você tem um travesseiro, né? E ele, pra mim, é sei lá, o top 1 ali, então, em relação à estrutura. Então, seu copywriter é o Gene Schwartz? Cara, é o que eu tenho mais estudado até o momento, assim, mas tem vários, né? O Gary Halbert, o Victor Schwab, enfim, eu gosto muito de olhar os clássicos, mas também gosto de olhar a nova era também de copy, acho que tem muita gente boa, o Fernando, inclusive, é um cara que eu mandei... inclusive mandei uma DM pra ele, acho que ontem, falando, cara, seus copies estão absurdos, assim, de bizarro, de bom, então a gente vê que o Brasil, ele é um mercado que está ficando muito forte por justamente estudar os fundamentos, né, porque no fundo é isso, se você entende a espinha dorsal do copy ali, o negócio ele atravessa o século, de certa forma, né. Vai ter copy do Fernando lá no Swiper? Se você liberar, não tem. Tem no nosso, tem no Swipefile do Copycamp. Para não fazer uma concorrência aí, eu não tenho. Não, vamos colocar então, né? Então beleza, a galera tá vendo aí que o Beto tá liberando. Tô liberando, não, pode pôr, putz, free markets, né? A gente sempre fala isso, né? Às vezes o pessoal vem puto aí, porra, tal cara aí concorrente fez uma proposta irrecusável para alguém, tal cara quer ir porque vai ganhar o dobro. Cara, free markets, né? Ele pode pagar mais, o mercado é livre e é isso, eu acho que tem que enriquecer o mercado. Muito legal. Vocês pegaram aí já, hein? O Bruno já recomendou copywriters e campanhas dentro do Swiper. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês lá dentro da plataforma como que vocês veem isso. Bom, só antes da gente mostrar mais coisa, né? Falando um pouco conceitualmente do que eu aprendi do Swipefile, né? Tem duas coisas que vale a pena a gente reforçar do passado. A primeira delas, né, é que por que as pessoas geram um arquivo, né, de referências? Isso não é plágio, né? Você se inspirar? Eu recomendo que vocês, quem tiver tempo e interesse, né, tenha a leitura do clássico, né, Hobby como um Artista. O que é isso? Né? Ele usa a palavra hobby na headline, mas é um livro que fala justamente sobre isso. Né? Quais são os limites, né? Como você pode extrair criatividade das coisas sem necessariamente, pelo fato de você olhar aquilo, você está copiando. Sim. Qualquer empresa minimamente séria, qualquer projeto minimamente sério, ele parte de um benchmark, que se chama, um nome moderno e sofisticado para isso.
Benchmark é o quê? É uma pesquisa de mercado, você dá uma olhada no que está acontecendo. O que é o legal do copy? Então, quando você adquire alguma consciência, você começa a armazenar campanhas que te impactam por aí, e para você ter o seu Swipefy, você pode, e eu recomendo que você assine alguma plataforma séria, como o Swiper, como tem uma outra gringa que eu vou mostrar aqui, que é o Swiped, como o do Copycamp para quem entrou, mas que você também tem o seu arquivo. Se você pegar o que tem lá dentro do Swiper, você fica doido, tem muita coisa. Então, às vezes, tem uma coisa que te impacta mais do que outra lá dentro. Pô, dá um print naquilo, guarda aquilo num arquivo pessoal seu, né? Dá um favoritos lá, não sei como você vai armazenar isso que vai ser mais fácil. Mas é legal você ter, né, algumas coisas algum ponto de contato que te inspira. E o que é o legal da coisa? Quando você já tem, na minha opinião, um mínimo de maturidade para olhar aquilo de forma crítica. Eu gosto de olhar a campanha e eu procuro o quê? Eu procuro a emoção predominante, pelo menos, o nicho de atuação. Putz, olha, ele aplicou isso a tal produto. E o que é legal, que às vezes não é o meu nicho que me inspira, né? Sim. Eu vou escrever uma campanha para... E nunca é. Eu nem gosto de olhar. Eu vou escrever uma campanha para finanças, para investimentos, eu olho em outras coisas. Eu olho em cigarro, olho em carro. E busco essa referência. Eu vejo que muitos erros de copywriters, não só iniciantes, né? Mas é de ficar viciado só, por exemplo, em oferta que está escalada. Ou só vou ver coisas do meu nicho. Eu acho que esse é um grande erro, porque no fundo... Você pode, sei lá, pegar um negócio completamente diferente, um nicho de pet, por exemplo, e aí você trazer a mesma lógica, óbvio, para dentro do teu contexto ali, né? Então acho que o papel do Swipefy também é te tirar um pouco da bolha, né? Que isso tem tudo a ver com criatividade, né? Você sair do teu quadrado ali, que você só fica vendo as mesmas coisas. Por exemplo, você trabalha com finanças, você só vai ver o que está dentro do mercado. Mas às vezes vai ter algum mecanismo fora, como esse, por exemplo, do cara que foi tirar o dinheiro, é totalmente, né, fora da caixa ali. E o Swipefy ele tem esse papel também, mas esse olhar crítico no momento de analisar o copy, ele é surreal, porque senão só fica lendo o copy. Né? Uma das principais questões que eu tenho com alunos, né, há muito tempo, né, treinando time de copyright, né, acho que o primeiro copywriter que eu treinei foi o Renato Torelli, embora se você colocar ele do meu lado, você vai achar que ele me treinou, mas só por uma questão de idade, porque ele é muito mais velho do que eu, mas ele é brilhante. Então eu encho o saco dele, mas ele é um cara brilhante, vou trazer ele em alguma próxima live aí. Mas o que é... Por que eu estou falando isso, né? Uma das questões que as pessoas mais chegam para mim e pedem é: eu tenho bloqueio criativo. Qual que é a linha mais difícil de uma campanha ou de um anúncio para você escrever? A primeira. Sim. Sempre é a primeira. É você pensar na ideia, afiar aquele machado, né, da ideia para depois começar a cortar a árvore. Como que você quebra bloqueio criativo? E você pode vir com a maior tese mirabolante aqui. Na minha concepção, como funciona para mim? De duas maneiras. Pesquisa. Então, às vezes, você vai escrever sobre o travesseiro. Pesquisa esse mercado. Lê referências disso, estudos a respeito, oferta do produto, depoimentos dos clientes, estuda sobre o que você está falando, que as ideias vão surgir de alguma forma. Né, eu gosto do né, fazer as duas coisas, ver campanhas. E não precisa ser, e eu recomendo que não seja, do mesmo nicho. Então, vai ler. Vai ver anúncio. Daí você vai recorrer ao seu Swipefy e vai ver, olha que sacada genial que esse cara teve. Associada àquela pesquisa que você já fez, as coisas se fundem, né? Se fundem e sai alguma coisa. No fundo, acho que também o Swipefy ele tem um papel de produtividade, no final das contas, porque tem dia que é natural, né? É uma profissão que ela exige, acima de tudo, do teu cérebro. Então, às vezes você está cansado, sei lá, ou não está inspirado mesmo. E às vezes olhando o Swipefy lá, você vai pegar alguma coisa que aquilo vai te provocar pelo menos para tirar o fantasma da página em branco ali, né? Legal. Então, eu associo muito você ter um Swipefy a você ser um copywriter mais veloz. Então, hoje em dia, você tem um lançamento para fazer semana que vem, você ter essa velocidade de ter primeiro o repertório, né, disponível e aí um negócio que vai te destravar, se torna um diferencial de mercado muito grande, né? Porque não dá para você também ficar um mês buscando inspiração e aquela coisa perfeita. Sim. Ela é constante, né? Eu acho que você, como copywriter, sua tarefa é estar sempre vendo sobre o mercado, né? E sempre que alguma coisa te impacta ou te toca diferente, vale dar aquela favoritada ou separada no seu arquivo. Algumas outras coisas que você falou que eu achei muito interessantes. Tem um problema desse mercado, né? Primeiro, você nunca sabe de fato o que funciona, né?
Sim. Que tem até o pessoal brinca, né? Tem a conta de marqueteiro, né? O cara fala o faturamento, nossa, foi milhões. Você nunca sabe quanto investiu. Às vezes deu prejuízo aquele negócio. Mas você fica inflado por aquilo. Isso aqui foi, grandioso, funcionou demais. E, daí que eu acho que é a referência errada, isso eu acho que tende a aumentar com a inteligência artificial, todo mundo replica. Sim. Tem ciclos de narrativa no mercado. Aquele anúncio do procura-se, que nada mais que você coloca um procura-se como se fosse um classificado e descreve quem é o seu público-alvo. Procura-se uma pessoa interessada em dormir bem, no caso do travesseiro, sei lá, né? Mas ainda funciona, é muito bom. Ele é muito bom, mas, cara, cansou. Eu vejo gente usando esse mesmo... É igual nota de esclarecimento. Isso daí a gente que inventou esse negócio. Enfim, tem muita repetição nesse meio. Sim. E acho que com esse advento da inteligência artificial, de você conseguir gerar templates e acelerar a produtividade, o risco do swipe file e das referências é de gerar, assim, paisagens, né? Tudo ser tão replicado que não tem mais esforço criativo, que é a grande vantagem da coisa. Funciona? Funciona ainda. Sim. Mas chegam num momento que, a coisa cansa. O mercado vai ficando mais maduro e vai funcionando cada vez menos. Respondendo só algumas questões do chat, né? Pessoal, a gente comentou alguns copywriters aqui. Teve um comentário legal que falaram que modelar é uma palavra que se usa, que é diferente de copiar, é uma palavra que eu concordo, que acho que, de certa forma, resume isso que a gente está tentando passar aqui. Pessoal perguntando o @ do Fernando, que você citou aqui. O Fernando é um copywriter do meu time, que é um gênio, assim, muito criativo, ele sempre pensa totalmente fora da caixa. Eu não sei se é Fernando Vieira o nome dele. O Fernando é o copywriter mais low profile. Ele é low profile. Eu não sei se você vai encontrar, se for no perfil de Instagram dele, você vai ver campanhas. Não, Sim. Acho que você vai ver Fusca e coisas que não tem nada a ver. Mas o Brunão já se comprometeu a colocar no Swiper lá trabalhos do Fernando. Para quem está dentro do Copycamp tem, né? Se você vê coisas de cripto, né? Eu já dou exemplo aqui. Esse é o swipe file do Copycamp. Pedi para o Renzão colocar na tela aqui. Então dentro do Copycamp você tem aqui, para quem é do Copycamp e não acessou ainda, você tem um header aqui, Um menu. Um menu com várias opções, o swipe file está aqui no meio. Se você clicar nesse negócio, ele vai abrir isso aqui para você. É uma série de campanhas e tal. Você tem algum filtro aqui, né, que você consegue filtrar por tipo de campanha e tal, segredo, história, Hall da Fama, que são os clássicos que o Bruno mencionou aqui. Você consegue filtrar por empíricos, por agora, por medo, por ganância, por fórmula de lançamento, você tem alguns filtros. Sempre que você vê, né, deixa eu pegar um do Fernando, esse aqui, a Microcoin de Dubai. Esse é um clássico moderno, vamos chamar assim dele, que ele enterra um pendrive no deserto. Então esse é um copy do Fernando que já fica aqui para quem quiser ver. Você consegue assistir o vídeo e você consegue ler a versão em texto dele aqui também. Basicamente no anúncio eles pegavam um pendrive, colocaram um lote de uma moeda XYZ que era recomendada na época lá. E ele foi lá para Dubai num evento, ele enterrou aquele pendrive no deserto e falou, cara, se quem quiser um lote dessa moeda, é só vir aqui, eu estou te dando a latitude e a longitude que eu estou enterrando aqui no deserto. Agora, quem não quiser, clica no botão e vem comigo que eu vou dar um lote dessa moeda para quem participar do lançamento e tal. Então, esse foi um dos ads dele, mas o Fernando é bem especialista nessa parte de criptoativos. Mas não sei se você vai encontrar referência no Instagram dele, é Fernando Vieira. Anyways. Só adicionar um ponto que é até legal que você falou aí desse copy em específico. O Swipefile também tem um papel não só de categorização, que é importante, mas isso é talvez um nível mais avançado de um Swipefile, que é você dividir ali pelos níveis de consciência, né? Uhum. Que obviamente você vai vender uma água e você não precisa contar uma história tão longa do cara que foi para Dubai, sabe? Às vezes você vai direto ao ponto, isso aqui é uma água e a pessoa está com sede, vai lá e vende. Né? Então é legal também no momento que você for construir o Swipefile ter esse olhar criterioso de, putz, isso aqui se encaixa, sei lá, num nível onde a pessoa não conhece o produto ou então não está tão consciente daquele problema, e aí você vai encaixando isso. Acho que talvez isso às vezes pode até ter um pouco mais peso do que, por exemplo, o nicho. Né? Então é bom sempre estudar esses níveis de consciência
dentro do Copcamp e também do Swiper tem material específico, né, sobre como que você identifica esses níveis e aí você vai segregando o teu público lá. E isso vai fazer uma completa diferença no modo como você constrói copy, né? Você vai falar com a pessoa certa do jeito certo. Né? Perfeito, isso é o mais importante, né? Acho que o Brunão matou a pau aqui, que é o mais importante você entender quem está do outro lado. Então entrar na cabeça de quem está lá e falar o que ela gostaria de ouvir, né? O que resolveria o problema dela. Uma dúvida que está no chat aqui do Flávio: estamos habituados a ver copies que usam medo ou ganância. Uma campanha para arrecadar fundos, doações para uma entidade beneficente, por exemplo. Como vocês abordariam? No Swiper tem algum exemplo? Cara, tem alguns lá. Acho que um exemplo até famoso é do Gary Halbert, que ele basicamente faz uma carta bem focada nesse nicho mesmo, assim, de alguma coisa beneficente ou algo do tipo. É difícil chegar com uma receita de bolo assim, mas acho que isso tem muito a ver com você conhecer teu público. Uhum. Nesse caso em específico, né, você não está tratando de uma dor ou qualquer coisa do tipo, mas você está tratando sobre um sentimento. Né? Então, às vezes, você pode explorar sobre isso, tentar colocar a pessoa em um ponto de vista onde ela não tem mais alguma coisa. Né? Então, sei lá, se é um âmbito familiar, por exemplo, como é que você lidaria com o fato de, sei lá, não estar mais perto dos seus pais? E aí, a partir disso, você vai explorando ali, né? Tem algumas coisas muito legais, né? Primeiro, para doação, filantropia, como você falou, beneficente, o que é legal? O melhor teste possível. Né? Primeiro, porque pouca gente trabalha com isso, porque não é remunerado, né? O dinheiro grande não está nisso, né? Você não tem fins lucrativos, então é difícil você pagar um copywriter, os grandes caras aí que ganham comissões milionárias. E segundo, quando você vende um produto ou serviço, você está dando alguma coisa, né? Um produto ou serviço, em troca de alguma coisa, que seria o dinheiro ou a inscrição, o que quer que seja. Na filantropia, né? E até o Bill Bonner, que eu considero talvez um dos maiores copywriters de todos os tempos, né? Pelo menos acho que é o que, sob a ótica de profissionalização, construiu a maior empresa baseada nisso. Ele começou escrevendo campanhas que eles chamam de fundraising, né? Para doações, para campanha política nos Estados Unidos. Então ele fala, esse é o melhor teste que tem, porque o que eu dou em troca não é tão tangível. Quando uma pessoa faz uma doação, você está dando alguma coisa em troca. Uhum. E é uma sensação para ela, se sente bem, sim, ela dever cumprido, não sei. Aí é o seu papel como copywriter de tocar nisso. Mas ele fala que é mais difícil por isso, porque não é tão tangível, né, o que você está entregando em troca, e a pessoa tem que dar o dinheiro, do mesmo jeito. E aqui uma dica, né? Pedir por favor pro Renzo pôr minha tela de novo. Aqui por acaso, a primeira campanha que apareceu no Swipefile da Empirics foi esse, o maior copy de todos os tempos. Essa campanha é uma carta de doação, que ela teve mais de 100% de conversão. E é um clássico, né? É bem antigo. E aqui a gente conta a história dessa carta. Ela pedia doação para uma universidade. E é muito legal porque ele faz o primeiro cheque. Ele fala assim, estou mandando para apenas 25 pessoas, ou 50, não lembro bem. Essa mesma carta, pedindo uma doação, ele conta a história de por que ele está fazendo isso, e já estou anexando aqui o comprovante da primeira transferência, que fui eu mesmo que fiz. Uhum. Então, a gente até já usou, eu usei até algo parecido com um amigo meu, num grupo privado que ele formou lá, e funcionou pra caramba também. Uma coisa que ajuda também a responder um pouco essa pergunta, até de um outro ângulo, é que acho que talvez isso seja um problema no Brasil que precisa ser em algum momento resolvido, que é o copyright no Brasil está muito atrelado à venda. Uhum. Né? Se você for olhar o mercado americano, o copywriter lá é literalmente a tradução que é redator. Sim. Então você pega, por exemplo, o Bob Blee, né? Que é um baita copywriter, ele escrevia até manual de como instalar fogão. Sim. Porque no fundo o copy é isso, é você conseguir instruir uma pessoa para executar uma ação. Não precisa necessariamente ser venda, né? Uhum. Então acho que quando a pessoa que está começando a estudar copy, ela desliga essa chavinha de que tudo precisa ser uma venda, se torna muito mais natural. Uhum. Né? Então você, por exemplo, o Fernando, em algum momento ele pensou, vou enterrar esse pendrive aqui. Talvez ele não estava pensando na etapa final de venda, né? Mas acho que desmonta um pouco essa lógica de, copy é venda. Não necessariamente, né? Copy é você levar a pessoa a executar uma ação. O call to action é a única possibilidade de um copy. Exatamente. Né? É um funil em direção ao call to action. Exatamente. E acho que a arte da coisa é você botar uma roupa sexy, interessante, em algo que às vezes não é tão interessante. Perfeito. Despertar esse interesse.
Então, fica a dica aqui, ó, se você tiver o swipe file do CopyCamp, esse copy vale a pena, mas você não precisa ter, porque eu vou, até anotei aqui, eu fiz uma live, foi uma das primeiras que eu fiz, já mais de ano atrás, que era a live do Hall of Fame. Eu listo o que eu considero, né, dos clássicos, os 5 melhores copies, e esse é um deles. Então eu vou pedir, essa live por óbvio tá fechada, eu vou pedir para o pessoal abrir ela, pelo menos por uma semana aí, deixar ela aberta aí no meu canal do YouTube, então você pode ver toda a história por trás dessa campanha, que é uma campanha, como a dúvida aí, de fundraising, né, de você levantar doações para algo. Bom, vou entrar agora mais nas recomendações. Então tem aqui a do CopyCamp, vocês já viram. Daí eu vou passar, en passant aqui, pelo Swiped. Tinha 2 referências gringas que eu gostava, era o Swiped e o Ultimate Platinum Copyright, que era do Lawrence Bernstein, que era um cara que até conheci e tal, mas ele tirou do ar esse negócio, acho que não funciona mais, eu gostava muito. Isso daí morreu, não se acha mais. Eu sei que ele tem uma newsletter, então se procurar Lawrence Bernstein, talvez você ache alguma newsletter dele sobre campanhas, mas também não sei nem se faz sentido gastar energia nisso. Então fica aqui a dica do swiped.co, desse jeito. Tem algumas campanhas aqui. O que você vê como controle é um conceito do copywriting é aquilo que é o que está mais funcionando. Então você trabalha para gerar uma carta, né, uma campanha de vendas que você atribui a ela o título de controle, que é o que está rodando com a verba. E depois as outras que você faz, elas desafiam o controle. Se elas forem melhores do que o controle, performarem melhores, elas viram o controle, elas tomam o lugar dessa peça. Então fica a dica aqui do swiped.co, desse jeito aqui. E agora a gente vai entrar no nosso querido, ele está aqui já eu vou pôr na página inicial aqui, para a gente falar do presentinho aí pro chat também. Que é antes da gente, do Brunão, mostrar um pouco do Swiper, ele já deu algumas dicas valiosas aqui, ele falou dessa campanha do travesseiro, então acho que é uma dica legal para vocês procurarem aqui dentro. Ele falou alguns copywriters que ele gosta, então vale procurar. Ele falou do Gary Halbert, do Eugene Schwartz e o Victor Schwab. Victor Schwab, né? É S-C-H-A-W. Isso. I-B, se eu não me engano. Então deu a dica para vocês pesquisarem. E agora a gente vai dar uma sapeada no Swiper. Antes disso, vou anunciar aqui o super presente que a gente tem hoje, que o Swiper é pago, tá? Então tem muita coisa gratuita aqui, legal. Você já tem um puta de um conteúdo gratuito. Mas se quiser ir fundo mesmo, e você vai querer, tem algumas coisas que são fechadas. Então se a turma que é do CopyCamp tem acesso ao Swiper, e quem não é, você pode assinar o Swiper. Então é só ir no swiper.com.br, você vai lá dar uma sapeada e depois você pode assinar esse negócio. Mas, né, para quem mais participou, o presente dessa semana aqui, então quem mais participou quantitativa e qualitativamente aqui no nosso chat, isso ainda está valendo, tá? Até o final, até a gente desligar essa live, quem mais participar em quantidade e qualidade, de forma inteligente, ajudando os amiguinhos ou fazendo perguntas inteligentes aqui no chat, você vai dar acesso liberado por 1 mês, é isso? Isso, 30 dias, acesso... E para quantos? 3 pessoas. 3 pessoas. Puta de um presente, hein, turma? Então, vocês podem aproveitar aí o fim de ano, esse período de dezembro, e usar e abusar se você ganhar o seu acesso ao Swiper Premium aí. Brunão, quer dar uma sapeada? Quer até você conduzir para explicar para a turma? Então, Renzão, põe a tela aí, por favor. Bom, beleza. Bom, o Swiper, ele, como o Beto falou, ele na verdade ele é um pouco mais além de um swipe file, né? Então, a ideia é a gente estudar os swipe files, mas como colocar em prática, né? Então, essa versão inclusive é a 1.0, já vou fazer um spoilerzinho aqui que vai ter a 2.0 ainda esse mês. Inclusive, o pessoal que entrou pelo CopyCamp vai ter direito a essa nova versão. E, enfim, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como que a gente faz, né? Então, a gente estuda principalmente os clássicos ali. E por que isso, né? Principalmente porque são os fundamentos, né? Então, se você estudar a lógica por trás disso aqui, vou pegar esse clássico aqui do David Ogilvy,
que putz, talvez seja um dos mais conhecidos aí. Então se você, deixa eu descer aqui, se você estudar isso aqui, basicamente você vai ser capaz, obviamente, de, né, conforme você for evoluindo nos seus estudos, você vai ser capaz de transportar isso para o mundo moderno aí de páginas e tudo mais. Os fundamentos eles são os mesmos, na verdade, né? Então tudo aqui que a gente vê dentro de um copy, ele é estratégico. Então o David, no momento que ele foi construir lá esse copy, ele não colocou uma foto aqui à toa, né? Ele não colocou uma mulher aqui à toa, enfim, ele não colocou a headline à toa, tudo tinha uma lógica por trás. E eu gosto muito desse exemplo que, inclusive, o Beto fala muito dele, né? Que a tradução mais literal que seria a 60 milhas por hora, o barulho mais alto de um Rolls Royce vem do relógio... o tique. O tique do relógio ali, né? E ele poderia muito ter falado, putz, comprem esse carro aqui, ele é maravilhoso. Mas isso talvez não seria tão efetivo do que ele falar que, putz, a pessoa se transportar ali para... a pessoa tá, sei lá, na estrada, o ventinho entrando pela janela e ela sentir, né, um conforto ali do carro e ela perceber que o único barulho, o motor é tão silencioso que o único barulho é do relógio elétrico. Então isso é uma narrativa completamente diferente e não à toa isso aqui se tornou um grande clássico, assim, né? Então, e o que eu acho, desculpa te interromper, Bruno, o que eu acho, assim, para reforçar os clássicos, primeiro que o fundamento todo da coisa tá ali, e segundo que tinha muito menos recurso, né? Hoje, se a gente for ver uma campanha, sim, cara, dá para projetar imagem, usar inteligência artificial, dublagem, coloca voz em cima, recurso audiovisual, imagem sempre muito importante. Cara, olha o que os caras tinham à disposição aí. Exato. Era uma meia página de jornal, uma imagem preto e branco, sim, e com isso, e um pouco de texto, ele consegue despertar toda essa emoção, todo esse interesse. Então, aí que você vê a verdadeira arte da coisa, né? Então, mas no fundo também acho que é legal até comentar que, assim, você pode ter... uma grande dúvida que eu recebo às vezes que é quanto que o design influencia num copy? E pessoalmente isso é uma visão minha, assim, eu acho que pouco. Uhum. Porque eu lembro um copy seu que me impactou muito, eu não lembro exatamente qual foi a campanha, não sei se era do Palavra ou do Exponential Coins, que era literalmente uma página em branco, né, com a fonte preta e vendeu muito bem. Foi um clássico, né, dentro da história da Empíricos. E aquilo mudou minha chave nesse sentido, de tipo, putz, às vezes a gente se preocupa muito de colocar muita... Uma produção, né? Uma super produção, mas a mensagem ela fica vaga, ela não passa, né? Então vocês podem ver que o Swiper ele é muito baseado... Só desculpa, antes eu discordo, eu já acho que impacta muito. Mas, queira ou não, ali tinha, de certa forma, um design por trás, né? Pensei em fazer tipo um pronunciamento, uma carta simples, assim. Uhum. Tinha uma época que os gringos falavam, né? O ugly is better, né? O feio é melhor. Por quê? Porque eles começou a ficar tudo muito pasteurizado, tudo muito excesso de produção. Sim. Então isso eu acho ruim, concordo. Mas eu acho que o design, você ter uma imagem, você pode dizer muito com a imagem. Não, sim, com certeza. Aí eu acho que pode, se for bem usado, se você não tem, não força a barra. Uhum. Agora, se você conseguir traduzir aquilo, tangibilizar numa imagem, putz, no fundo, meu ponto era assim, a imagem não vai salvar um copy ruim, basicamente. Sim, perfeito. Você pode ter a foto mais linda do mundo lá, mas Perfeito. se o copy for ruim... Então o Swiper ele é muito baseado também até para não tendenciar essa parte do design, então eu tento focar muito no texto aqui, então eu tento deixar com o mínimo de formatação possível para justamente a pessoa não falar, vou usar a fonte verde porque vai me converter melhor. Não é isso, né? Então o objetivo é a gente faz a leitura de cada um dos trechos, né? Então essa headline aqui, o que o David tentou passar, óbvio, muito é da minha própria interpretação, então não necessariamente vai estar totalmente certo, mas o objetivo do Swiper é provocar isso, que você consiga fazer essa leitura com uma maneira criteriosa, você começar a olhar copy de uma maneira onde você entenda, putz, isso aqui é um gatilho X, ou isso aqui é uma estratégia Y, e aí com o tempo você vai armazenando esse repertório para você usar no teu próprio copy, né? Então, aí, além dos próprios copies aqui, a gente tem uma série de artigos, enfim, anúncios em vídeo para você, a gente tenta trazer muita coisa de fora, e querendo ou não, o mercado americano é muito mais consolidado em copy, então seria uma besteira a gente não estudar o mercado americano. E principalmente aqui a gente vai estudar quem criou essa arte no fim das contas, né? Então a gente vai fundo aqui, até pegando, por exemplo, a Lilian, que ela é a primeira copywriter do mundo, digamos assim. E tem uma história absurda dela ali, de que basicamente eles tinham um monte de livro em estoque, estavam desesperados para vender.
E a forma como ela conseguiu fazer para vender isso, ao invés de ficar falando, oh, compra esse livro, é maravilhoso, ela foi criando uma consciência em relação a bons modos. Então, um dos copies aqui que vocês podem ver, deixa eu ver se ele está por aqui. Eu acho que é esse aqui. Ele basicamente explora a sensação de, putz, alguma situação constrangedora já aconteceu, você foi num jantar chique, aí você derrubou o vinho derrubei o vinho aqui na roupa do Beto, o que eu faço nesse momento? E o livro ele falava sobre isso, era um livro de bons modos. E o negócio foi um estouro, assim, tanto que ela foi convidada a reescrever o livro. Então é para vocês entenderem o impacto que tem você colocar um outro ponto de vista no momento de vender alguma coisa. Né? Por mais que você tenha um produto incrível, é o melhor livro da história, um best-seller, mas o que ele resolve afinal? Enfim, como que você pode conscientizar a pessoa de que ela realmente precisa daquilo e gerar esse desejo de compra, né? Então o Swiper ele segue muito essa premissa, vocês vão ler muito aqui, então treinem a leitura e a parte legal é que, alguns pontos, né? Ele funciona no celular, então não necessariamente você está na frente do computador, ele funciona offline, então você, sei lá, vai pegar um avião, abre antes ali para poder salvar, igual o Spotify, que você vai lá e faz download da música, e aí você pode ler no avião, no ônibus, o que for. Então, assim, não tem muita desculpa para, putz, é final do ano, vou estudar só ano que vem. Não. Você está lá com o seu, na janta de Natal, dá uma parada, você vai estudar e é uma leitura que ela é muito na prática, né? Então, você vai ler o parágrafo, logo em seguida você vai entender o porquê que aquele parágrafo foi aplicado. Em alguns casos, eu até mostro exemplos de como jogar isso para outro nicho, enfim, para outro ambiente, né? E aí, para quem não gosta, obviamente, só das coisas clássicas, tem também a parte dos anúncios mais modernos, digamos assim, onde a gente pega literalmente alguns exemplos, né? Então, esse aqui do Kit Kat, onde eles exploram principalmente a curiosidade, né? As pessoas são curiosas, elas param para ver um acidente na rua ali. Então, se você provocar isso de alguma forma, elas vão clicar e por aí vai. Então, tem para todos os gostos, aí, não só para quem gosta dos fundamentos, mas para quem ali está fazendo anúncio para o Facebook, para o Google, e precisa de alguma coisa mais 2024, né? Então a gente estuda esses dois âmbitos aí. E não só, por exemplo, eu vou pegar e, gente, copiem esse anúncio, não é isso. Por que o cara que pensou nesse copy, ele colocou um pão com pasta de amendoim e pepino? Porque é um produto que fala de ansiedade. Então a narrativa dele se a pessoa colocou um pepino dentro de um pão com pasta de amendoim, talvez tenha uma coisa errada. Talvez seja a hora de separar um pouco. Então isso dá um ângulo completamente diferente e a pessoa vai clicar e aí, né, o papel do teu copy é depois vender. Mas, enfim, o Swiper tem muita coisa. E aí lembrando, né, quem interagir com os melhores comentários no chat vai ganhar esse acesso. Ganha um acesso e os alunos do Copycamp já foi liberado para todo mundo, mas caso alguém por algum motivo ainda não acessou, olha lá o e-mail que está com acesso liberado lá. Perfeito. Uma dica aqui do Rodolfo Pina, ele colocou no chat que eu achei muito legal. Você tem aí a possibilidade de ler muito sobre o assunto. E o legal do copy é isso. Isso aí vale mais, na minha opinião, do que você ler um livro sobre copy. Porque aí você lê copy na prática. Então, sim, em vez de estudar a teoria, você estuda a prática. É claro que a teoria vai andar junto, mas se você tem a opção de ler na prática, usa e abusa disso. O Rodolfo deu uma dica legal, que é você começar, pega um desses por dia, entra lá no Swiper, vai nos gratuitos mesmo, até você se ambientar e resolver assinar, e olha com um olhar crítico. Tenta circular as poucas palavras que mais chamam a atenção, que despertam alguma emoção, curiosidade, ou que dizem alguma coisa além da mera palavra. Então esse é o exercício. Queria perguntar para o Brunão, qual que é o melhor artigo que, da sua opinião, está dentro do Swiper, para a galera procurar lá? Qual é? Eu gosto muito de... o Victor Schwab, ele fez basicamente um anúncio, ele estava abrindo uma agência na época e aí ele fez um anúncio que são as 100 melhores headlines, na opinião dele. E, cara, esse é um material, assim, absurdo, é um negócio que ultrapassou a prova do tempo e gera muito valor. Então, o que a gente está fazendo lá é separando, como são 100 headlines, é muita coisa para estudar de uma vez, a gente está quebrando em 10 partes, a gente está na parte 5, e além de olhar cada uma dessas headlines, a gente também olha o copy, e mais do que isso, a gente olha como transportar essa headline para outros nichos, né? Então, em um dos copies que ele cita lá é aquele clássico do piano, né, que você fala muito. Então, eles riram de mim quando eu sentei para tocar o piano. E aí você pode literalmente pegar isso e jogar para outro nicho. É só questão de você olhar ele com
com esse olhar um pouco mais crítico de como que você, né, eu como gosto de usar a palavra modelar, como que você pode modelar para outros nichos. Então, para quem está começando agora, eu recomendo muito olhar esse das headlines e seguindo essa, Rodolfo, né? Rodolfo Pina. Essa recomendação dele de não se afobar ali, porque assim, você vai ter tempo pra caramba. Então, eu gosto muito do exercício do copy de 90 dias, onde você vai lendo um copy por 90 dias e vai analisando o teu progresso. E enfim, você vai estudar para sempre. O Beto é um exemplo disso, né? Então... E não aprender. Estuda há 15 anos e não aprendeu ainda. Bom, pessoal, acho que era isso. Obrigado, Brunão. Uma aula aqui pra gente. Vocês tiveram várias recomendações, tanto de autores para pesquisar, quanto de plataformas para vocês irem atrás, livros. A gente, durante a semana, no grupo do Telegram, vai anunciar o nome dos vencedores aqui da vez, que vão ganhar esse acesso por 30 dias ao Swiper Premium, aí para usar e abusar por 30 dias. Além disso, eu vou depois postar no grupo do Telegram o link para vocês assistirem a essa live com o Hall da Fama, que eu comento alguns dos maiores copies de todos os tempos. Obrigado para todo mundo que está ao vivo aqui com a gente até essa hora. E é isso. Valeu, isso. Brunão. Valeu, Beto. Obrigado por me receber novamente na Empíricos aí. Que isso, aqui você é de casa. Sempre uma alegria. E é isso, acompanhem o Swiper, acompanhem o Copycamp e estou super aberto para receber feedbacks. @BrunoSwiper lá no Instagram. Mandem bala aí e aproveitem muito. É isso, pessoal. Valeu, um abraço e até a segunda-feira que vem. Valeu, turma.